Olá, seja bem-vindo de volta. Estamos retornando aqui com o nosso segundo podcast dessa semana, onde nós vamos apresentar as demais disposições que foram trazidas pela emenda 103 de 2019, já que ela muda radicalmente o nosso sistema de previdência. Bora lá para os slides. Aqui no artigo 15 e 16 eu trago para vocês toda uma relação do que se aplica ao regime geral que está no texto da emenda constitucional 103. Então, no artigo 3º da emenda, será positivado o princípio do tempus regit actum, dizendo que a definição das regras aplicáveis somente se congelará quando o indivíduo implementar as condições previstas nas regras vigentes no momento do requerimento. No artigo 9º, as regras para contagem recíproca do tempo de contribuição entre o serviço público e o privado, incluído aí a parte militar, nós tínhamos comentado nos slides anteriores, no parágrafo 9º. No artigo 15 temos a primeira regra de transição, que é aplicada aos filiados anteriores à emenda, com tempo de contribuição completo e sem idade mínima, porém com a aplicação do fator 86/96, a gente vai explicar o que é. O artigo 16 traz a segunda regra de transição, também para filiados anteriores à vigência da emenda, com tempo de contribuição completo e com idade mínima, e sem o fator 86/96. Artigo 17 traz a terceira regra de transição, também para filiados anteriores à vigência da emenda, porém esses com tempo incompleto. Aí haveria necessidade de pagar um pedágio de 50%, ou seja, trabalhar 50% a mais do tempo previsto para aposentadoria, e haveria incidência do fator previdenciário. Porém, não seria cobrada uma idade mínima do segurado. O artigo 18 vai falar da quarta regra de transição, para o caso de aposentadoria por idade, para quem completar a idade mínima após a vigência das regras. Então, para os filiados anteriores, porém, com as novas regras aplicáveis à aposentadoria por idade. O artigo 20 traz a quinta regra de transição para os filiados anteriores ao regime, à emenda 103, com tempo de contribuição completo, mas com idade mínima incompleta. Haveria necessidade de pagar um pedágio de 100% do tempo que falta para completar a idade mínima. E, por fim, ali no artigo 21, a sexta regra de transição para filiados anteriores que trabalhavam expostos a agentes de risco, já com tempo de contribuição completo, porém sem a idade mínima. Então, são 6 regras de transição que são trazidas no texto da emenda constitucional e que, conforme o caso, serão aí aplicadas. No slide 16, aí temos a apresentação das novas regras para a aposentadoria por idade, para aqueles que são filiados depois da vigência da emenda, então são os novos segurados do INSS. Artigo 19, parágrafo 1º e 2º, as novas regras para as aposentadorias especiais, tanto para agente de risco quanto para professores. O artigo 22 vai falar da aposentadoria especial das pessoas com deficiência e a recepção da Lei Complementar número 142 de 2013, que já detém esse regramento. O artigo 23 fala das novas regras aplicáveis à pensão por morte, aos dependentes, aqueles que dependem do segurado. Artigo 24 fala dos casos de cumulação de pensão, quando que é possível acumular pensão com aposentadoria, enfim. Artigo 25 vai tratar de contagem de tempo fictício, limita essa contagem para os trabalhadores que laboravam expostos a agente de risco até a data da vigência da emenda, depois passam-se a aplicar as novas regras. Artigo 26 vai falar das regras de cálculo de benefício, e aqui um ponto bem importante, teve bastante modificação. A gente vai falar linhas gerais desses cálculos de benefício e depois, na próxima semana, entrar mais especificamente em como é que se calcula.
O artigo 27, por fim, vai falar de quem é o segurado de baixa renda para fins de concessão do salário família e do auxílio reclusão. Eu vou passar a parte que fala do princípio do tempus regit actum e da contagem recíproca, porque a leitura dos artigos é autoexplicativa, vocês podem dar uma olhada, e também acho que as regras de transição são pontos mais sensíveis que vão demandar a nossa atenção, então vou concentrar o esforço aqui nelas, nesse primeiro momento. A primeira regra de transição, então, está disposta no artigo 15, vai ser contemplada aí pelos filiados anteriores à vigência da emenda. O artigo 15 vai falar lá que ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social, até a data de entrada em vigor da emenda 103, fica assegurado o direito de aposentadoria quando forem preenchidos cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro requisito, 30 anos de contribuição se mulher ou 35 anos de contribuição se homem. E o segundo requisito é fazer um somatório entre a idade e o tempo de contribuição, sendo que o resultado desse somatório para a mulher tem que chegar a 86 pontos e para o homem tem que chegar a 96 pontos. Então, conseguindo aí, por exemplo, um segurado de 61 anos de idade, homem, com 35 anos de contribuição, ele vai conseguir se aposentar. Uma mulher de 56 anos de idade, com 30 anos de contribuição, ela também conseguiria se aposentar já agora no ano de 2020. Então seria uma forma de evitar que essas pessoas que já estavam muito próximas de conseguir se aposentar fossem prejudicadas pela reforma em razão das mudanças, né? Vocês podem perceber aqui no slide que tem uma escala que vai crescendo essa pontuação. O parágrafo 1º do 115, do artigo 15, diz que essa pontuação, né, da somatória vai subindo a cada ano, um ponto percentual. Então, o próximo fator vai ser 87,97, depois 88,98 e assim sucessivamente até chegar 100 pontos para a mulher e 105 pontos para o homem. Então seria essa condição aí de alteração ao longo do tempo para esse grupo de pessoas. Só para comentar aqui rapidinho, depois eu vou voltar melhor nesse assunto quando eu for falar do artigo 26 da emenda, mas o quanto que esse segurado vai receber. Então, a renda mensal inicial dele, a RMI, corresponderá a 60% do salário de benefício por conta de 20 anos de contribuição. Então, ele contribuiu 20 anos, 20 vezes 12 dá 240 contribuições, então ele pagou 240 meses, aí ele cumpre a carência, que é o tempo mínimo de contribuição que ele precisa cumprir para poder se aposentar. Isso dá direito a 60%. E para cada ano adicional soma-se 2 pontos percentuais até que ele vá completar os outros 40% que faltam, que seriam mais 20 anos. Né? 20 vezes 2 dá 40, então são 2 pontos percentuais, 40%. Então o segurado aqui, que tiver completado 35 anos de contribuição, ele vai ter direito a 90% da sua renda mensal inicial. Ele não vai ter direito a 100%. Né? Então aquele indivíduo com 61 anos se homem e 35 anos de contribuição, ele vai poder se aposentar, mas ele não recebe 100% do benefício, ele recebe 90%. No caso da mulher com 30 anos de contribuição, a mulher, aquilo que exceder a 15 anos, ela passa a ter direito a 2 pontos percentuais para cada ano completo. Esses 15 anos dão direito a 60% do benefício. Então, a mulher com 15 anos de contribuição vai ter mais 2 pontos percentuais para cada 15 anos completo. Quando ela completar 30, chegará aí a também 90% do seu benefício, né? Já que ela perderá aí também
2 pontos percentuais, ela teria que completar 35 anos para conseguir chegar a 100% do seu benefício. No slide 18, ainda falando da primeira regra de transição, mas um direito conquistado pelos professores, né? O artigo 15, parágrafo 3º, vai dizer que os professores terão o tempo reduzido em 5 anos, então o professor tem que comprovar 25 anos se mulher ou 30 anos se homem. Em efetivo exercício de função de magistério na educação infantil, no ensino médio fundamental, sendo que o somatório da idade e do tempo de contribuição será o equivalente a 81 para a mulher e 91 para o homem, e vai subindo ponto a ponto até que se chega a 92 para a mulher e 100 pontos para o homem. Então, aqui na tabelinha vocês podem ver como é que se dá a progressividade e essa soma, como é que ela tem que acontecer, né? Então, um homem que trabalhou 30 anos e tenha 61 anos de idade, ele consegue se aposentar aqui em 2019. Para poder se aposentar em 2020, ele já necessitaria de 92 pontos, então teria que ter 62 anos de idade e 30 anos de contribuição. E também a mesma regra, 60% relativo a 20 anos de contribuição do homem, dá mais 2 pontos percentuais para cada ano que exceder esses 20, e para a mulher ela vai ter direito, a partir de 15 anos, 60% do benefício, somando 2 pontos percentuais para cada ano que exceder esses 15. Aqui no slide 19, nós temos a previsão da segunda regra de transição, está no artigo 16. Ela se aplica aos filiados anteriores à vigência da emenda, porém sem a aplicação do fator 86/96, né? Ambos aqui tem que contemplar, os filiados, né, tem que contemplar ambos os critérios de tempo de contribuição completo e também atender uma idade mínima, mas aqui não haveria necessidade de haver a somatória 86/96. Diz lá o artigo 16, ao segurado filiado ao regime geral da Previdência Social, até a data de entrada em vigor dessa emenda constitucional, fica assegurado o direito de aposentadoria quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos. Primeiro, 30 anos de contribuição se mulher, 35 anos de contribuição se homem. E o segundo critério, que é a idade mínima, 56 anos a mulher e 61 anos o homem. Essas idades são válidas para o ano de 2019. A partir de 2020, já seria acrescido 6 meses a cada ano, para que essa idade mínima vá subindo, chegando até o patamar de 62 anos para a mulher e 65 anos de idade para o homem. Aqui também haveria necessidade de se observar a regra de cálculo que trata dos 60%. Então, o homem teria 60% do valor do seu benefício considerado em razão dos 20 primeiros anos de contribuição e depois mais 2 pontos percentuais para cada ano adicional. Então, o homem que contribuiu por 35 anos, ele tem relativo aos 20 primeiros 60%, aí os 15 que sobram desses 20, né, nós vamos subtrair 20 de 35, sobram 15, multiplica por 2, dá 30%, soma-se aos 60, vai dar 90% de direito ao benefício. Se o segurado quiser receber 100% do seu benefício, ele teria que trabalhar ali mais 5 anos para então chegar a 100% do valor, somando aí 40 anos de contribuição. No caso da mulher, também vai chegar a 90%, para que ela tivesse direito a 100%, também haveria necessidade de trabalhar mais 5 anos, completando então 35 anos de contribuição. Na próxima tela,
nós verificamos também o caso dos professores. O parágrafo 2º do artigo 16 também vai prever uma redução de 5 anos no tempo de contribuição e na idade exigida dos professores, sendo que também haveria uma progressividade em relação aos professores, subindo a cada 6 meses 1 ano de idade prevista até que se atinja o mínimo de 57 anos para a mulher e 60 anos para o homem. O valor da aposentadoria também leva em consideração a regrinha dos 60% mais 2% para cada ano adicional. Então, os professores aqui, seja na primeira regra, seja na segunda regra, têm o benefício de redução de 5 anos da sua idade e do seu tempo de contribuição. A terceira regra de transição, ela vai para aqueles segurados que não tinham tempo de contribuição completo ainda, né? Então, a primeira e a segunda, elas contemplam o homem que já somou 35 anos de contribuição e a mulher que já somou 30 anos de contribuição. E aí, tendo a possibilidade de somar com a idade e chegar a um número de 86 para a mulher e 96 para o homem, ele pode se aposentar. Ou então, se essa somatória for menor, porém a mulher tiver a idade mínima de 56 e o homem a idade mínima de 61, eles já poderiam se aposentar de imediato. Agora, na regra de transição 3, os segurados têm tempo de contribuição incompleto, então eles não podem se aposentar de imediato, né? Eles têm que pagar um pedágio de 50% do tempo que falta para que eles possam se aposentar. Então, o que o artigo 17 vai estabelecer é o seguinte: se o segurado, mulher, com mais de 28 anos de contribuição, ou o segurado homem com mais de 33 anos de contribuição, pagarem um pedágio de 50% do tempo que falta, até eles completarem 30 e 35 anos, respectivamente, eles podem se aposentar, porém com a incidência do fator previdenciário, que eu já vou comentar. Então, o homem que falta, por exemplo, 6 meses para se aposentar, ele trabalha mais 3, soma 9 meses e pode se aposentar. Né? Se faltasse 1 ano, trabalharia 1 ano e meio a mais e poderia se aposentar. E assim sucessivamente, até que esse estoque de aposentadoria chegasse ao final. Esses trabalhadores que são só 2 anos de regra de transição, né, dos 33 aos 35 anos de contribuição, então a gente está falando aí de um lapso de tempo de no máximo 3 anos e meio para esse estoque de aposentadoria se encerrar. Aqui pelo exemplo do slide dá para a gente ver bem, né? Então um homem com 33 anos de contribuição, faltam 2, ele paga mais 1 ano de pedágio, vai trabalhar no total 36 anos. Um homem com 34 anos de contribuição, faltaria 1 ano, ele trabalha mais 6 meses, trabalharia 35 anos e meio. No caso da mulher, que teria 28 anos de contribuição, faltariam 2 anos, trabalharia mais 1, total de 31 anos. Ou se ela já tivesse 29 anos, faltaria 1 ano, pedágio de 50% daria mais 6 meses, ela trabalharia 30 anos e 6 meses. O valor que ela receberia seria o equivalente a 100% da média. Então, soma-se todos esses anos de contribuição, divide-se pelo valor. E aqui no slide 22, a gente já vê o fator previdenciário. Haveria uma multiplicação daquela média obtida por esse fator que leva em consideração a expectativa de vida no momento da aposentadoria, o tempo de contribuição até o momento da aposentadoria, a idade em que o segurado está requerendo essa aposentadoria e tem uma alíquota constante aqui de 0,31. Então, esse fator previdenciário ele funciona como um redutor, né? Vocês não vão precisar fazer a conta, saber como é que funciona isso aqui, mas basicamente ter a ideia do seguinte: a idade e a expectativa de vida são inversamente proporcionais. Então, quanto maior for a idade, menor será a expectativa de vida. Mais próximo de 1 será o fator previdenciário. Quanto menor for a idade, maior será a expectativa de vida. E
mais distante de 1 ficará o fator previdenciário. Então, por que isso é importante? Porque o fator mais próximo de 1, qualquer número multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, se o fator desse 1 e o segurado tem direito aqui a 100% do salário de benefício, ele poderia receber a aposentadoria dele de maneira integral. Agora, vamos supor que o fator previdenciário deu 3, significa que ele vai perder 30% da aposentadoria dele. Então o impacto é bastante profundo, já que ele só receberia 70% do valor de seu benefício. Slide 23, a gente vê aqui a representação da regra 4. Regra 4 vai tratar da aposentadoria por idade, é uma regra de transição, já que está aumentando, né, a idade exigida, principalmente para a mulher aqui, para o homem já era de 65 anos, mas essa regra tem foco na mulher, mas para o homem também traz um benefício, porque mantém a carência em 15 anos, né? A regra nova exige aos 20 e essa aqui está estabelecendo uma regra então aos 15 anos. O artigo 18 vai falar assim, ó, o segurado que trata do inciso 1 do parágrafo 7º do artigo 201 da Constituição Federal, filiado até a data de entrada em vigor da emenda, poderá se aposentar quando preencher cumulativamente os seguintes requisitos: 60 anos de idade se mulher e 65 anos de idade se homem, desde que contem com 15 anos de contribuição. Isso aqui nada mais é do que assegurar os critérios anteriores da antiga legislação previdenciária antes da reforma para aqueles que já estavam próximos, né, já cumprindo aí o critério etário para a contribuição. Então, o homem com 65 anos ele já se aposentava com 15, né, de contribuição, então não há necessidade de regra de transição, mas para as mulheres passará de 60 para 62 anos, então a cada ano será acrescentado aqui 6 meses a essa idade mínima, então 60, 60 e meio, 61, 61 e meio, chegando em 2023 a 62 anos e meio, a mulher devendo completar aí 35 anos de contribuição. A renda mensal inicial vai seguir a regra dos 60%, aqui vai ser 15 anos, né, ou 20 anos, vai ter tem uma divergência de interpretação aqui, como se exige 15 do homem e 15 da mulher também, haveria necessidade de que esse 60% fosse considerado a partir de 15, não a partir de 20, o que tornaria a situação pior para o homem. Então, aqui é um cuidado maior que se deve ter nessa interpretação. No slide 24, nós podemos ver a quinta regra de transição, está prevista no artigo 20 da emenda 103 de 2019. Ela também é aplicável aos filiados anteriores, que já tenham tempo de contribuição completo, né? 35 anos se homem, 30 anos se mulher, porém a idade mínima é incompleta. Aí, para esse caso, seria aplicado um pedágio de 100%. Na regra 3, era tempo de contribuição incompleto e não havia exigência de idade mínima. Agora aqui a exigência de idade mínima, tempo de contribuição completo e o pedágio de 100%. Então, o que vai dizer a regra lá no artigo 20? Diz que o segurado ele vai poder se aposentar quando ele preencher os seguintes requisitos: 57 anos de idade se mulher, 60 anos de idade se homem. Aí tem que ver quanto tempo esse indivíduo contribuiu e quanto faltava para chegar a 30 anos de contribuição se mulher e 35 anos de contribuição homem. Então, vamos supor aqui que um homem de 60 anos de idade e 30 anos de contribuição, né? Estava faltando 5 anos de contribuição para ele se aposentar. Ele trabalha 5 mais 5, daria um total de 10 anos. Ele já tinha 30, somaria 40, poderia se aposentar quando completasse
então esses 40 anos de contribuição aos 70 anos de idade. Não sei se é uma regra que vale muito a pena, mas enfim, ele teria que trabalhar todo esse tempo aí para poder cumprir esse pedágio. Tal qual ocorrido nas demais regras, no caso dos professores, né, haverá diminuição de 5 anos no tempo de contribuição e na idade mínima exigida, né? Então, o homem com a idade mínima de 55 anos e o tempo de magistério de 30 anos poderia se aposentar, a mulher com 52 anos de idade mínima e 25 anos de tempo de magistério. Só para dar um exemplo, então, que na tabela a gente pode ver, vamos pensar uma mulher que aos 52 anos de idade, ela tinha 22 anos de tempo de contribuição como professora, estava faltando 3 para somar os 25 anos, ela trabalharia 3 anos, que era o período faltante, chegaria aos 25, trabalharia mais 3, então daria um total de 28 anos de tempo de contribuição. Ela trabalharia 6 anos a mais, dos 52 aos 58 seria esse tempo adicional que ela trabalharia para poder se aposentar. Então, e a vantagem aqui é que ela receberia 100% do salário de benefício, então não teria nenhum tipo de abatimento. Aqui a própria Constituição já determina que seja o valor de 100%. A sexta e última regra de transição, finalmente, está estabelecida no artigo 21 da emenda 103, e ela vai contemplar os trabalhadores que estavam expostos a agente de risco e que têm o tempo de contribuição completo, porém não tem a idade mínima. O artigo 21 diz que o segurado que tenha se filiado ao regime geral até a data de entrada em vigor da emenda e que tenha trabalhado exposto a agente de risco pelo tempo de 15, 20 ou 25 anos, né, na forma do artigo 57 e 58 da Lei 8.213, poderá se aposentar quando somar, se a atividade especial contemplava 15 anos, somar com a idade até chegar a 66 pontos, 20 anos somando com a idade chegaria a 76 pontos e 25 anos somando com a idade chegaria a 86 pontos. Então, um indivíduo que trabalhou 15 anos exposto a agente de risco grave, aqui para essa atividade de 15 anos, trabalhadores em minas de subsolo e na linha de frente, né, e trabalhadores do garimpo estariam aí dentre essas atividades, 15 anos seguidos de atividade, ele teria que ter pelo menos 51 anos para poder requerer a sua aposentadoria, né? E um indivíduo que trabalhou com agentes de risco médio, que aqui para o Brasil seria trabalhador exposto ao amianto, trabalhador na mineração, porém não em minas de subsolo, né? Ele estaria na operação da mineração. Então, esses trabalhadores ficariam expostos 20 anos, eles teriam que ter no mínimo 56 anos de idade para poder se aposentar. E, por fim, os trabalhadores que estão expostos aos agentes mais leves, né, teriam aí um tempo de exposição de 25 anos e a partir dos 61 anos de idade poderiam se aposentar. Antigamente não tinha exigência de idade mínima, agora passa a ter uma exigência aí de idade mínima, então, para poder receber a aposentadoria especial por exposição ao agente de risco. Bom, eu vou encerrar esse segundo podcast aqui. A gente contemplou todas as regras de transição que estão previstas, né? Vamos falar agora das novas regras que foram estabelecidas pela emenda e que passam a ser aplicadas aí para todos aqueles que não entrarem em nenhuma regra de transição, como será o nosso caso. Então, um grande abraço e até daqui a pouco.